Tranquilo? Boa tarde, gente. Que emoção retornar a essa casa, né? Que Deus abençoe os bons propósitos dos encarnados que aqui estão, porque esse movimento simbólico de ir para o centro espírita ainda é importante para a gente. Ao adentrar essa casa, a gente sente esse amor da espiritualidade que nos acompanha, mas que também está aqui presente nesse recinto há tantas décadas trabalhando para o bem. Então que Deus abençoe aos nossos bons propósitos. Eu recebi com muito carinho esse convite de estar aqui hoje para a gente falar para o atendimento fraterno sobre algumas questões palpitantes que por vezes chegam como demandas que a gente escuta. A intenção da abordagem de hoje é falar do modo mais prático possível. Então, trazer perguntas, casos práticos, formas de manejo, para que fique mais fácil de, na hora de acontecer, a gente ter um balizamento de acordo com o que a doutrina espírita nos explica sobre isso. Então, para hoje, eu separei alguns temas, dentre eles, aquilo que o trabalho que o Marlon Reikdal faz e fala, e dos casos que ele coloca como mais frequentes, né? Prevenção ao suicídio, conflitos de relacionamento, aborto, depressão e outros transtornos mentais, violência no lar, sobretudo a mulher, morte de pessoas queridas, o enfrentamento do luto, obsessão e qual o diagnóstico diferencial com transtornos mentais, com a própria eclosão da mediunidade, provas e expiações que a gente passa, divórcio, conflitos sexuais, transexualidade, homossexualidade, é a mesma coisa, é diferente, como é que a gente recebe as pessoas que passam por esse percurso, porque a gente vai ver que isso não é absolutamente fatídico, mas é como a pessoa se orienta de acordo com as experiências que tem, né? E o que mais houver. Então, eu vou fazer uma apresentação inicial, no final eu vou destinar um espaço, né, para que circulem perguntas, então fiquem muito à vontade nesse sentido, tá certo? Bom, primeiro vamos falar de alguns itens gerais sobre a escuta. A experiência terapêutica, eu sou psicanalista, nos dá algumas observações interessantes sobre como a gente atende de um modo humano. Embora o atendimento fraterno não seja uma terapia, a escuta do atendimento fraterno é igualmente terapêutica. Qual é a diferença? Como psicanalista, eu estou interessada em descobrir as motivações inconscientes por que a pessoa faz o que ela faz. Como atendente fraterno, se eu exercesse essa função, eu estaria mais interessada em consolar e propor mudanças rápidas, efetivas, manejos eficientes que tirem a pessoa da situação de crise. Então, o atendente fraterno, mesmo que ele tenha capacitação, formação para isso, não deve, pelo menos a princípio, buscar traumas ou causas muito profundas. Por quê? Porque nesse processo podem eclodir outras demandas associadas às primeiras, igualmente graves. E a gente pode não ter tempo suficiente, mesmo porque não se formou ainda um vínculo terapêutico, para dar andamento a isso. Então a pessoa pode ficar desamparada. Então o objetivo do atendimento fraterno é fazer um acolhimento humanizado. E enquanto atendimento fraterno, não pensem que a quantidade de recursos é menor, muito pelo contrário. Nós temos o Evangelho de Jesus e toda a sua terapêutica eficaz para implicar o indivíduo, coisa que no consultório de psicanálise ou de outras áreas da psicologia, a gente esbarra nesse ponto, por causa da ética do sujeito. Então, o que eu estou querendo dizer? No atendimento fraterno, a gente tem condição de explorar esse lado, de escutar. Escutar é diferente de ouvir. Quando eu escuto, eu estou mais interessada em ir além das palavras que foram ditas. Os tremores da voz, a dificuldade do discurso, a linguagem não verbal,
tudo isso dá para mim elementos que eu colho com base na atenção que eu dedico àquela pessoa. Por isso, no atendimento fraterno, uma coisa é essencial. Eu preciso me preparar para o trabalho, como para qualquer outro trabalho. Mas nesse caso, a intuição, a sintonia com a espiritualidade, além dos conhecimentos práticos e técnicos, são muito relevantes. Porque é justamente essa concentração que vai me deixar atenta nisso que escapa e que é tão relevante para a condução que eu vou ter. Uma outra coisa interessante é que esse acolhimento, além de pressupor essa qualificação de escuta, pressupõe também um certo vínculo. O que eu estou querendo dizer como vínculo? Alguém que chega no centro e busca o atendimento fraterno, com certeza 99% das situações está em sofrimento psíquico. E ele imagina, seja por conta das coisas que ele acredita, seja por conta da imagem que ele tem do centro espírita, que ele vai chegar num lugar onde ele vai ser acolhido, consolado, não julgado. Isso é muito importante para o tratamento. Tanto para o tratamento espiritual dessa pessoa, como para a mudança dele na posição perante a vida, a mudança de comportamento, a reflexão. E a forma como eu me comporto, tom de voz, olhar, encadeamento das palavras, a minha postura influencia nesse vínculo. Aquilo que é determinante no vínculo é a sensação de confiança. Então a gente já tem um pressuposto básico que é o ambiente, que transmite essa sensação de confiança, de ternura, de acolhimento. Então a gente funciona como um instrumento para fortalecer essa impressão, porque com base nesse primeiro contato que essa pessoa tem com o atendente fraterno, isso pode mudar tudo. Pode ser uma chance dele realinhar definitivamente pontos em que vem repetindo equívocos talvez nessa reencarnação. E mais importante que isso, o atendimento fraterno, como todo contato, digamos assim, terapêutico, tem uma função de suscitar ao ser a autorresponsabilidade individual. E isso está relacionado com outro aspecto importante também para o atendimento fraterno, que é a questão da angústia do ajudador. Para que eu possa ajudar, eu preciso ser sensível o suficiente para ter empatia, me sensibilizar pela dor do outro, mas séria, digamos assim, comprometida o suficiente com a minha função para eu me distanciar, a ponto de eu não me envolver demais e se tornarem dois em sofrimento psíquico. Então, por mais que a demanda seja grave, pense numa pessoa que procura o centro como último recurso porque vai se matar, eu preciso entender se aquela demanda me toca. Se me tocar, naquele momento, para aquele assunto, eu não estou preparada. Porque se nós nos desesperarmos, se a gente se desequilibrar, não apenas não vamos ajudar, como podemos piorar o quadro. Então, isso é importante para a gente perceber que quem ajuda também precisa de ajuda. O estudo do atendente fraterno, o tratamento do atendente fraterno, as reuniões que vocês devem fazer de análise, de encaminhamentos, é sumamente importante para que nós possamos agir e trabalhar com proveito. E para que a gente perceba que por mais que tenhamos caridade e piedade em nosso coração, é preciso entender que a demanda é do outro e que esse distanciamento, que não é um distanciamento indiferente, frio ou insensível, é importante para que a gente possa ajudá-lo com proveito. Diferença entre críticos e céticos. Por mais que uma pessoa venha no centro pedindo ajuda, por vezes ela não está preparada para a ajuda que precisa. Isso é importante a gente ter em mente, para que a gente não tenha uma sensação de impotência, de achar que nós fizemos o trabalho errado, de achar que a conduta foi inadequada. Essa autocrítica é muito importante, é salutar para que nós façamos bem o que a gente se propõe, mas é preciso enxergar as coisas com realidade. Kardec escreve na obra O que é o Espiritismo um diálogo entre ele, o crítico e o cético.
O crítico é aquele que questiona, debate, problematiza, mas não quer se informar. O cético é aquele que não sabe, busca entendimento, busca elucidação e é aberto. Quando uma pessoa procura ajuda, geralmente ela está mais posicionada ao crítico ou mais posicionada ao cético. Grosso modo, nós vamos encontrar pessoas que realmente queiram ajuda, mas que nem sempre têm a força necessária para fazer aquilo que é necessário. Então é importante a gente ter isso em mente para a gente ter paciência, para a gente conseguir perceber que nem tudo que a gente pede a gente realmente quer, que talvez o sofrimento também seja uma forma de escola, de educar a nossa vontade. É a forma também da gente ser barrado em certas coisas que a gente deseja, mas isso não é pretexto para não estender a mão amiga e ajudar aquele que está sofrendo. É só para a gente ter isso em mente, para que a gente não se desestimule. O acolhimento do atendimento fraterno, ele é uma consideração. Eu chego pedindo ajuda e eu espero que eu seja ouvida, que a outra pessoa realmente pense comigo caminhos para que eu possa sair daquilo ou amenizar o meu sofrimento. Mas isso não significa atender a tudo que eu quero. Por vezes, o que eu quero é impossível. Por vezes, o que eu quero vai me fazer mal. Por vezes, o que eu quero vai ser um caminho para a minha própria perdição. Então, o atendente também precisa ter essa noção que por mais a solução que ele proponha ou a coisa que ele fale gere dissabor, desagrado, às vezes o modo como se fala é mais importante para partir para um convencimento, porque nós precisamos também ter essa noção que nem sempre nós poderemos atender a tudo que se apresenta para a gente. E aí, com base nisso, a gente pode começar a falar sobre essa relevância do trabalho da escuta. Esse trabalho da escuta, ele pressupõe reconhecer primeiro os meus pontos cegos, os meus limites. Nós viemos de determinadas culturas, participamos de contextos familiares, e imagine que eu recebo uma demanda que eu vivi. Vamos supor que, num caso assim muito extremo, meu pai tenha cometido suicídio por conta de um vício em álcool e aparece diante de mim uma mãe de família destroçada por causa de um caso de alcoolemia na família. Se isso em mim, na situação particular do meu pai, não tiver sido tratado, verbalizado, terapeuticamente de um modo especializado, provavelmente nesse atendimento eu posso projetar coisas minhas no caso do paciente, no caso de quem eu estou atendendo. Isso não significa dizer que eu não posso atender. Por um lado, a experiência me aproxima do sentimento que aquela pessoa vive, da coisa que ela padece. Mas para ajudar com proveito, eu preciso ter atravessado essa minha dor e pelo menos estar mais ou menos equacionada com isso antes de tratar. Imagine, por exemplo, que eu tenha diferenças ou dificuldades de aceitação da homossexualidade. A gente sabe que, infelizmente, há ainda cenas de preconceito e violência muito sérias nisso. Nós estamos espíritos imperfeitos e não é vergonha dizer que temos sentimentos que para a sociedade não são benquistos. Somos invejosos, somos ressentidos e em alguns momentos somos sim preconceituosos. Esse é um tema, portanto, que nos toca, cuja visão ainda precisa também de um trabalho moral de nossa parte, de uma reflexão própria. E imagina que eu recebo uma demanda como essa, em que eu preciso sair de mim, porque a escuta pressupõe isso. Eu sento na cadeira para atender, eu esqueço os meus problemas para trás, pelo menos por um instante, e me foco naquele atendimento. E imagine que a demanda ali proposta seja de algo que intimamente eu tenho resistências de aceitar ou de admitir.
Então a pergunta que a gente deve fazer antes até de começar esse trabalho é: eu consigo lidar com esses tipos de sofrimento sem me desestabilizar? Eu já tenho noção do que efetivamente eu consigo vencer dentro de mim para poder ser instrumento com maior proveito? Essa visão dos pontos cegos não é que para ser atendente fraterno tem que ser perfeito, mas eu preciso minimamente me conhecer para que eu faça um atendimento com melhor qualidade. Então vamos começar a falar de alguns casos, né? Por exemplo, quando a gente pensa em conflitos de relacionamento, principalmente nesse tempo da pandemia, provavelmente a gente pode receber pessoas que passam por um momento de solidão afetiva muito grande, né, que têm enfrentado problemas de se relacionar com outras pessoas, o isolamento, o medo até de contaminação, aumento de ansiedade por conta dessa exposição do risco, pelo fato de ter estado durante longos períodos dentro de casa, às vezes com a impossibilidade de desfazer relações que já vinham desgastadas, relacionamentos tumultuados, com muitas brigas, muitos desentendimentos, casos dos típicos conflitos entre pais e filhos ou entre interferências colaterais, né? Sogra com nora, etc. e tal. Então, nesse caso, dos casos dos conflitos de relacionamento, o principal manejo do atendente fraterno é entender, né, a raiz do problema, pelo menos aquela mais grave, a que se coloca de uma forma mais imediata, acolher isso como sofrimento relevante, sofrimento daquela pessoa, e tentar, através do diálogo, da reflexão, do silenciamento, mostrar aquilo que o Evangelho, que o Livro dos Espíritos já nos elucida. Joana de Ângeles Espírito, por exemplo, sobre essa questão dos conflitos de relacionamento, tem uma obra chamada Constelação Familiar, em que ela vai nos lembrar que é justamente nesse cadinho purificador da família que ressumam conflitos mesmo de outras existências ou criados nessa, com o objetivo de daquele celeiro de amor nós sermos colocados dia a dia na convivência para ir aparando essas arestas. Então, para manejar esses conflitos é muito mais o estímulo e a lembrança da paciência, da tolerância, do respeito, o convite à perseverança, do que muito mais uma tomada mais drástica de situação. Existem situações em que as pessoas que passam por conflitos familiares estão em risco, quando, por exemplo, nós temos um agressor dentro de casa, que entra no caso da violência da família. O Conselho de Psicologia, inclusive, saiu com uma normativa orientando os psicólogos a, quando tiverem esse tipo de demanda nos seus consultórios, fazer uma denúncia para a polícia com o objetivo de denunciar, por exemplo, a violência contra a mulher. Essa é a determinação do Conselho. Os psicólogos se dividem em relação a isso, né? Mas no que tange ao atendimento fraterno, seria a lembrança de que aquele sujeito é um sujeito independente, autônomo, fortalecê-lo talvez para a lembrança dessa autonomia que pode ter sido perdida no decorrer desse relacionamento, lembrar para a lei de conservação da integridade de si mesmo, física, psíquica, emocional, e dar suporte para que o ser tome a decisão que melhor lhe aprouver. É interessante a gente falar sobre isso, porque como a gente vai esbarrar em decisões de foro íntimo, a gente precisa ter cuidado ao tentar ajudar a não invadir a liberdade de consciência do sujeito. Porque, infelizmente, mesmo numa condição agressiva, em que a pessoa está exposta a riscos, em que a gente fala sobre isso, defronta o ser com aquela realidade, que muitas vezes a pessoa vive numa fantasia. Ela idealiza e romantiza a situação de violência, de tal modo que
a intervenção é difícil. Quando a pessoa está num tratamento terapêutico, numa análise de longo prazo, com o tempo, a gente vai se infiltrando nas resistências. Mas no caso de um atendimento fraterno, essa elucidação para a realidade e empoderar o sujeito no sentido de dizer que ele tem a decisão nas mãos, é importante também que a gente preserve essa autonomia para que a gente não roube o livre-arbítrio da pessoa e com isso também ela possa se responsabilizar pelas suas ações. A gente sabe que livre-arbítrio e responsabilidade e a evolução moral estão diretamente relacionados e esse despertar é sumamente importante para que essa pessoa mude, né, de vida e busque a sua verdadeira felicidade. Uma coisa interessante da gente observar é que nós transferimos os modelos das nossas relações parentais que estabelecemos com as primeiras figuras de referência, sobretudo os genitores, para os futuros relacionamentos que a gente estabelece. Isso pode ajudar a entender por que algumas pessoas se colocam em certas situações que todo mundo está vendo, que são doentias, que afetam a integridade, desequilibrantes, e a pessoa parece ter um gosto por permanecer nesse tipo de situação ou não consegue escolher diferentes coisas, diferentes opções. Também existem algumas crenças que a gente carrega, fantasias que a gente tem sobre determinadas situações, preconceitos que a gente vai levando, dos quais nós precisamos de muito trabalho para poder nos desvincular e trabalhar isso. Uma outra coisa interessante é, dentro desse manejo para os conflitos familiares, falar sobre a necessidade da escuta no lar. Assim como o atendente fraterno doa do seu tempo para considerar o discurso daquela pessoa em sofrimento que lhe procura, dentro de casa a gente tem feito pouco isso. Em geral, a gente tem um certo nível de paciência maior com as pessoas de fora, com quem a gente passa menos tempo, mas dentro de casa o dia a dia desgasta e encurta a paciência. E essa tolerância e esse respeito, em geral, são as formas mais definitivas para que a gente consiga passar por esses conflitos que ocorrem dentro de casa e resolvê-los. Em relação ao isolamento social, tem algumas pessoas que buscam o isolamento como uma forma de evitar conflitos. Então é importante a gente lembrar daquilo que Kardec nos elucida, que nenhum de nós consegue progredir moralmente sozinhos. Nós precisamos da vida de relação para poder nos perceber e nos melhorar. E mesmo com a dificuldade da vida de relação, ainda é melhor que a gente se mantenha na convivência do que a gente se isole. Porque esse isolamento não vai nos livrar de associações mentais. Nós sabemos que o Espiritismo matou a solidão. Então, mesmo sozinha, presa entre quatro paredes, eu sempre associo a minha mente com outros espíritos, pelo menos, que estejam vibrando ou que tenham hábitos mentais próximos dos meus. Então, o isolamento não me priva de nada, pelo contrário, me deixa sem saídas, digamos assim, na relação para que eu possa ter uma vida mais feliz, mais alegre, mais saudável. Outra questão dos conflitos familiares é em relação à infância e adolescência. Nessa pandemia, os índices de consumo de pornografia e uso de drogas entre crianças a partir de 6 anos e adolescentes tem sido estarrecedor. Os pais ficam às voltas com aquele controle parental que tem na internet e os filhos bypassam aquilo. No TikTok não tem filtro, tem adolescente que se suicida ao vivo no TikTok e não há regulação na internet para coibir isso. Os conteúdos da série Round 6 passavam em cortes no TikTok e as crianças de menos de 8 anos consumindo esses conteúdos e os pais, os analistas, ficam sem ter o que fazer. Então essa demanda é uma demanda muito urgente. Joana de Ângeles Espírito, desde a década de 60, vem advertindo sobre isso.
sobre esses conteúdos desorganizadores. E a grande questão que a gente observa é a sociedade de consumo. Nossa sociedade de consumo tende, se nós não estivermos vigilantes o suficiente, a nos afastar da convivência com os filhos, do vínculo afetivo, da relação de proximidade com eles, a ponto da gente nem saber o que eles consomem, do que eles gostam, o que eles fazem, porque na maior parte do tempo nós precisamos estar envolvidos com outras atividades, maiormente as atividades profissionais, justamente para dar o sustento. A gente está passando por uma situação social e econômica das mais difíceis, talvez as mais difíceis dos últimos anos. Fora a falta de identificação, que Kardec já falava em O Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo no capítulo 14, né? Honrai pai e mãe, quando ele diz que nem sempre almas afins reencarnam juntas. Então, juntando-se tudo isso, a gente tem um desafio muito grande. Qual seria o manejo para que a gente falasse sobre isso? Discurso de ódio entre crianças, pensamentos suicidas. Primeiro é preciso se aproximar dessa infância e dessa adolescência. A mesma questão da escuta atenta e do interesse sincero pelo que o meu filho, por mais que eu condene, por mais que eu critique, tem consumido. Provavelmente aquilo pode ser um mecanismo de fuga por ele não estar conseguindo se reconhecer enquanto sujeito por outras vias. E especialmente em relação a pensamentos suicidas, eu gostaria de falar um pouco mais detidamente sobre isso. Nós temos alguns fatores de risco em relação aos pensamentos suicidas e ao comportamento suicida. Pensamento suicida é do tipo: nós temos um espectro entre sempre penso na temática suicida, nunca penso. E todos nós aqui estamos posicionados nesse espectro em algum ponto. Eventualmente, é comum que o ser pense na própria morte e cogite, não chegando às vias de fato, chegando a planejar no suicídio. Pense em como seria um momento em que ficou muito desolado, talvez numa depressão, em algum momento desesperador. O comportamento suicida é uma coisa a mais do que isso, que é uma ideação suicida. O comportamento suicida pressupõe ações que eu tenho para colocar a minha vida em risco, me expor a risco, planejar a própria morte, isso de um modo mais prolongado e persistente. Quais são os fatores de risco neste caso? Ter transtornos mentais, sobretudo aqueles que não são diagnosticados e não são tratados. Isso inclui transtornos de humor e afetividade, como a depressão, a bipolaridade, o transtorno borderline, a própria ansiedade e outros. O histórico familiar. Ter tido suicídio na família é também um ponto de alerta. Um plano prévio também é um ponto de alerta. Uma tentativa pregressa, alguém que tentou suicídio uma vez, é um ponto de alerta para futuras tentativas. Não é porque tentou uma vez e não conseguiu que vai esquecer, se arrepender e nunca mais pensar nisso. Muito pelo contrário. Abuso de álcool e outras drogas, abuso físico, violências sexuais, violência doméstica, esfriamento afetivo nas relações familiares, nas relações de amigos, impulsividade e agressividade e, sobretudo, o mais importante, desesperança. O fato de eu não ter perspectiva sobre uma mudança na situação de dor que eu passo. E aqui eu advirto porque eu passei por esse caso recentemente. Remédio não salva de suicídio. Pelo contrário, ele pode ser utilizado como método para suicídio, pela intoxicação química. Há de se ter muito cuidado, principalmente com pessoas que fazem esse tratamento de remédios controlados a longo prazo e têm esse comportamento suicida. Há alguns fatores de proteção, dentre eles a religiosidade. A religiosidade tem sido apontada pelos estudos psiquiátricos e outros como uma forma de buscar uma luz no fim do túnel.
de lidar com essa desesperança de um modo mais efetivo. Além disso, o sentimento de gratidão pela vida, a maleabilidade nos relacionamentos, é um risco uma pessoa com um pensamento muito fechado, muito refratário, como nós dizemos do popular, cabeça dura, que tem ideias fixas na cabeça. A habilidade social e interrelacional, ter uma rede de apoio, a presença e a atenção familiar, tudo isso ajuda. No manejo da intenção suicida, da crise suicida, que a pessoa procure o atendimento fraterno pensando em se matar, o passo zero é pressupor que é verdade. Um dos maiores enganos que a gente comete, principalmente quando a gente tem uma relação próxima com a pessoa, que nada, vai fazer nada não. Já disse que ia fazer diversas vezes e nunca fez, isso é só para chamar atenção. Pode ser, só para chamar atenção. Mas entre a dúvida se é ou se não é, pressuponha que é sério. E a segunda coisa que a gente tem que pensar é de, durante a crise, reduzir a disponibilidade e acessibilidade da pessoa a todos os elementos que possam fazer com que ela leve ao fim o seu plano. Ou seja, remédios, cordas, objetos perfurocortantes, lençóis, janelas abertas no alto, qualquer coisa desse tipo pode ser um móvel, né? Para que ela atente contra a própria vida. O fato dela ter a presença de uma pessoa por perto é sumamente importante. A presença dos vínculos numa crise suicida é o que pode diferenciar a pessoa ficar viva ou morta. Mas no caso do atendimento fraterno, essa escuta e essa preocupação sobre como ela vai ficar depois que ela sair daquele atendimento, com o objetivo que isso, de certo modo, possa acionar essa rede de apoio para que ela tenha amparo depois de sair do centro. Uma outra coisa importante é começar a desenvolver e despertar nessa pessoa habilidades de autorregulação emocional. O que isso significa? Significa que essa crise foi startada por alguns gatilhos, por alguns fatores predisponentes. Às vezes uma briga com o namorado, uma discussão com o pai ou com a mãe, uma irritação, um desengano muito grande em algum assunto. Investigar esse gatilho é importante para que isso possa ser evitado, ou para que essa pessoa se afaste desses pontos que ainda são pontos nevrálgicos e que podem levá-la a esse ato extremado como o suicídio. Fugir de generalizações e evitar aconselhar por como a gente ouviu que seja melhor. Por exemplo, chega um típico adolescente que brigou com a namorada, que vai se matar, e a gente pensar no caso da vizinha que a gente ouviu, que a vizinha também tinha uma filha que brigou com o namorado, também disse que ia se matar e não aconteceu nada. Cada caso é um caso. Embora essas histórias sejam importantes em termos de conhecimento para a gente, de vivência de vida, mas é importante a gente estar atento ao discurso que aquela pessoa quer transmitir para a gente. Nessa crise suicida, é importante que a gente aborde frontalmente, sem fugir para lugar nenhum. Você tem vontade de ir para o céu? Nada disso. Você pensa em se matar? Você já planejou? Quanto tempo você ficou planejando em se matar? Você já tentou alguma vez? Há alguma coisa em casa que você possa utilizar como método? Você tem pesquisado métodos mais ou menos eficazes? Os estudos mais recentes comprovam que isso não dá ideia para a pessoa que não estava pensando em suicídio passar a pensar em suicídio só porque a gente falou. Isso não desestabiliza a outra pessoa, nem a deixa envergonhada. Pelo contrário, isso abre uma via entre você que a atende e essa pessoa que está em sofrimento, talvez por primeira vez. Ela consegue se abrir para falar sobre isso, que querendo ou não ainda é um tabu na nossa sociedade, de uma forma clara e franca. E isso abre espaço para o que a gente falou do vínculo. Porque no momento em que essa pessoa me propõe
esse espaço para falar de uma coisa feia, de uma coisa grave, de uma coisa que é tida como errada, e eu sinto que ela não me julga, eu passo a confiar naquilo que ela me diz e passo a confiar nas propostas e nos caminhos que ela me propõe. Então isso é absolutamente salutar para gerar esse contato psíquico, digamos assim. E como a gente falou antes, para esse contato psíquico, cada detalhe importa. O nosso tom de voz, o nosso olhar, buscar não se assustar. E aí eu preciso dizer, ouvir o discurso de uma pessoa que tenta suicídio ou de uma pessoa que já tentou uma vez ou planeja, por vezes é muito duro. A gente se emociona, a gente sente pena, tem piedade, acha um desperdício de vida por uma coisa que a gente pensa que é tão pequena. Mas entenda, para aquela pessoa, ela pode se sentir, quase sempre se sente assim, encurralada. Para ela não tem outra maneira. E como a gente está de fora, somos nós que vamos tentar apresentar essas outras razões, essas outras portas para onde ela vai bater. Então por que eu estou falando isso? Por conta do início da nossa conversa. O discurso suicida pode me mobilizar e pode me desestabilizar em determinados momentos. Então é importante que eu também possa me conhecer para poder ajudar com mais proveito. E nesse contato, o estilo da nossa verbalização, muito cuidado em relação aos casos. Por exemplo, na obra O Céu e o Inferno, segunda parte, Kardec coloca uma série de casos, entre eles de suicidas, e coloca inclusive as motivações das pessoas que se mataram e o estado deles além túmulo. Como nós estamos no atendimento fraterno dentro da casa espírita, e a doutrina espírita é muito clara em relação ao direito de viver, condenando o fato da gente apressar a própria morte, nos alertando sobre os efeitos do que nos acontece depois que tomamos esse tipo de situação. Isso até pode ser dito, mas tenhamos cuidado, porque muitas vezes, pelo afã de querer ajudar e de querer dissuadir a pessoa daquela ideia, porque a vontade em geral que a gente tem, quando a gente ouve alguma pessoa relatando suicídio, é arrancar a ideia da cabeça da pessoa para que ela nunca mais pense nisso, não pense em hipótese nenhuma. E nesse movimento, talvez a gente haja de um modo inadequado, a gente pese demais a mão. Então, se por exemplo, pense que eu digo, olha, você sabia que quando uma pessoa se suicida, ela passa por tormentos inúmeros, ela fica muito tempo se debatendo em processos expiatórios, como um estresse pós-traumático, com aquela cena se repetindo na sua cabeça de modo torturante, muitas vezes, nem sempre o momento da crise vai ser o momento ideal para elucidar sobre esse tipo de situação. Isso vai depender de cada pessoa, né? De tato, mas é importante a gente tomar cuidado com essa tomada de consciência dos efeitos do suicídio para fazer as coisas com calma e lembrar que a função primeira é o acolhimento, a instrução vem depois. A gente tem isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Amai-vos e instruí-vos. Então primeiro a gente acolhe de forma indulgente, paciente no máximo que nós pudermos e depois a gente elucida, depois a gente instrui. Há alguns pensamentos, algumas formas psíquicas, digamos assim, mais refratárias e resistentes. Algumas pessoas que estão na crise suicida já estão num estágio tal que por mais que a gente fizesse a melhor intervenção possível proposta, isso não dissuadiria a pessoa, né? Então isso também é preciso que a gente se pense nisso, porque infelizmente a decisão final está na mão do ser. Fora casos muito graves em que há uma interdição, uma internação compulsória, há certos fundos do poço que infelizmente a gente tem uma dificuldade maior de agir, de manejar, mas grosso modo a situação é manejável por essa abordagem, digamos assim, sincera, frontal e acolhedora. Há um fenômeno que ocorre durante os atendimentos que é o fenômeno da resistência.
A resistência é um conceito que implica o seguinte: funciona com todos nós. Quando nós não queremos ouvir determinada coisa, quando a gente é flagrado em erro, quando alguém vem nos dizer alguma coisa que a gente já sabe, mas que a gente tenta repetir de outro modo porque se nega a aceitar, entra em operação a resistência. A resistência é essa força psíquica que se opõe àquilo que eu ouço. Com certeza vocês vão flagrar esses momentos nos seus atendimentos. E nesses momentos é importante não insistir. Não é a base da violência e da força que a gente vai convencer. A gente vai convencer como Jesus nos propõe, com base na aceitação e no entendimento. Por vezes o atendimento nem precisa ser recheado de palavras. O silêncio, em certos momentos, ajuda muito. A gente sabe que o silêncio pode ser um silêncio de omissão, um silêncio de ausência. Mas num atendimento fraterno, o silêncio muitas vezes tem um poder de penetrabilidade muito superior às palavras, principalmente quando essa resistência se opera e a gente percebe que por mais que a gente continuasse a falar, a pessoa ia se fechar para ouvir o que a gente tem a dizer. Então, no caso do suicídio, só para fechar, que a gente possa, isso é o que Joana nos ajuda a pensar, Joana de Ângeles, que a gente possa explorar sentimentos em relação àquela pessoa de gratidão à vida, ou pensando em um relacionamento que ela tem, uma pessoa que ela goste muito, uma pessoa que cuidou dela durante a infância, que ela tem uma recordação afetiva. Lembre, os vínculos mais do que tudo salvam uma pessoa, podem salvar uma pessoa de não cometer esse ato extremo. E ao pensar nesse ser, que pode ser uma mãe, uma professora, uma tia, uma avó, às vezes uma amiga da família, essa vinculação consanguínea, nós sabemos, não representa necessariamente amor. Explorar alternativas de ter esperança com base nesse relacionamento em replicar e formar relacionamentos análogos ao longo da vida. Então, não desistir tomando a decisão precipitada de cometer suicídio, mas pelo menos, como dizem no AA, só por hoje, mais um dia, mais uma esperança, só por hoje eu tento tolerar um pouco mais essa dor que me chega. E nessas estratégias de enfrentamento, pensar junto com a pessoa. O que nesse momento me torna a minha situação, a minha vida tão insuportável a ponto de eu cogitar dar cabo da minha própria vida. Há algo que eu possa fazer agora e que o próprio atendimento fraterno pode ajudar para aliviar um pouco esse sofrimento. É uma situação com os pais, é uma situação dentro de casa, é um risco que a pessoa corre para que a gente possa, de algum modo, tentar auxiliar nisso. Tenta não investigar traumas muito profundos, porque isso pode lembrar de outras coisas que, ao invés de aliviar o sofrimento, o torne recrudescido, né? E coisas assim práticas, porém muito simples, como a própria terapêutica oferecida no centro, como a prece junto, a fluidoterapia, né? O passe bioenergético, sair para caminhar, para contemplar alguma coisa bela, né? Da própria natureza. No momento da crise, isso pode ser substancial e importante para pelo menos desviar um pouco a ideia fixa que aquela pessoa mantém. O importante desse atendimento é fazer com que ela possa sobreviver à crise e seguir mais alguns passos para depois reconsiderar. Mas é importante também, depois desse atendimento, levá-la a um atendimento especializado, porque, como dissemos, por trás desse comportamento suicida podem haver coisas mais profundas, como inclusive a presença de algum transtorno não tratado, né? Bom, falando sobre a prevenção ao suicídio, vamos falar um pouco sobre problemas conjugais, também muito frequentes nessa época de pandemia. O número de divórcios cresceu assustadoramente, as dificuldades dentro de casa,
as brigas dentro da família, né? Descoberta de relações extraconjugais, descoberta de filhos fora do casamento, em relacionamentos já estruturados por dezenas de anos. Então isso tudo gera muito sofrimento e isso também pode chegar para o atendimento fraterno. Tem uma obra que nos ajuda a basear a nossa conduta sobre esse assunto. Tudo que diga respeito a essa relação da sexualidade nas nossas vidas, que é Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ele fala, inclusive, sobre algo que quase sempre acontece e a maioria de nós não dá importância, que é a questão do tédio no lar. Ele coloca um capítulo específico falando sobre isso, dizendo que por vezes, depois do nascimento dos filhos, depois do esvaziamento do ninho, algumas pessoas, né, pais, principalmente as mães, sentem essa síndrome do ninho vazio, em que os filhos se emancipam, né, se formam, se casam e a casa fica sem aquele movimento dos filhos, e isso provoca um ensimesmamento, uma melancolia, uma tristeza, como se tivesse um vazio. E esse tédio no lar é justamente esse sintoma, digamos assim, da relação que precisa se reajustar. Porque o casamento não continua o mesmo ao longo das dezenas de anos. Ele precisa ser repactuado. Eu preciso repactuar o meu desejo de permanecer ao lado daquela pessoa. Quando vem a inserção de netos, a presença de outros espíritos que, em geral, trazem alegria, descontração, vitalidade, rejuvenescimento àquela relação. E tudo isso precisa ser dialogado. A grande questão dos problemas de relacionamento, como nós falamos, traição e divórcio, se nos momentos de crise que antecederam esses fatos consumados, tivéssemos parado para conversar sobre as nossas insatisfações, as nossas inquietações, a nossa falta de desejo, a nossa falta de ânimo de permanecer naquela relação, isso não teria, normalmente, culminado nesse ponto. E quando esse diálogo se escassa, a situação fica ainda mais deprimente, porque uma conjugalidade se transforma, nem sempre essa paixão vai ser mantida até os últimos anos, mas a relação de afeto e de bem-querer deve ser estimulada. E Emmanuel fala disso para falar de uma coisa mais importante, que é a estrutura familiar, em torno da qual é construída pela, digamos assim, desenvolvimento da sexualidade. Ou seja, a união de um casal é a base da estrutura de um lar, e esse lar é sumamente importante para a educação moral dos indivíduos que fazem parte daquela constelação. Então, quando a gente vê nas obras espíritas, e inclusive no próprio Evangelho, que tem aquele capítulo que ninguém separe o que Deus juntou, que a gente fala que o divórcio, por exemplo, vem apenas consolidar algo que já estava separado, é para que quando essa demanda chegue, a gente devolva essa demanda para a pessoa, questionando se efetivamente é a separação quem vai resolver essa situação, ou se a forma como essa pessoa se relaciona consigo, se coloca dentro do casamento, não é isso que precisa mudar. Porque ninguém se casa ao acaso, como nenhum de nós tomamos, né, temos certas decisões que afetam a nossa vida e afetam a vida de outras pessoas por acaso. Então o estímulo, não para que a gente seja infeliz, mas para que a gente haja com responsabilidade e sobretudo pensando na proposta nobilíssima de uma família, que a gente tente estimular a perseverança para atravessar esses problemas difíceis que todos nós passamos. E ao lado de tudo isso, a gente tem também a relação com os filhos e, sobretudo, a experiência da ingratidão, da suposta ingratidão ou da ingratidão verdadeira. Por que eu digo suposta ingratidão? Muitas vezes nós criamos expectativas superlativas em relação ao que achávamos que o outro deveria fazer.
ou a consideração que ele deveria ter por conta dos nossos investimentos de amor. E a gente sabe que, infelizmente, por mais que nós amemos profundamente uma outra pessoa, cada um de nós tem uma vida autônoma e independente, e nem sempre a gente tem maturidade psicológica para retribuir isso. Então, em experiências como essa da ingratidão, coisas importantes para a gente fazer a outra pessoa refletir é que infeliz é um ingrato, que infelizmente ainda não dá valor a alguém que tanto bem o quer, que tanto fez para poder ajudá-lo, né, a viver, a se desenvolver, e a certeza de que fez o melhor que pôde e ter a paciência do bom semeador, que lança as sementes e espera que venha a mudança dos climas, que venha a chuva, que venha o sol, com o objetivo de que isso frutifique no seu tempo, porque é no tempo de Deus, né? É no tempo em que aquela semente esteja amadurecida e que as condições estejam propícias para tanto. E aí a gente pode falar um pouco sobre agora a obsessão e essas relações que a gente vê com transtornos mentais, com a eclosão da mediunidade. Ora, obsessão infantil. Há um caso, e aí eu cito como referência a obra Dramas da Obsessão, pelo espírito Bezerra de Menezes, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, do caso Leonel, um espírito que já vinha se suicidando em muitas reencarnações passadas, e para ele, né, ele era aquela criança, dita criança incorrigível, aquela criança que não obedece a nada nem a ninguém, que não tem limites, a dita criança difícil. Ele cresce e depois de ter constituído família, ter tido 2 filhos, acaba se suicidando. O nome da obra é Dramas da Obsessão, porque realmente a situação da família dele é uma tragédia. Depois dele se suicidar, a filha dele com apenas 20 anos se suicida também, e o filho com 15 tenta, mas não consegue. Então, por que eu estou citando esse caso? Porque essas ocorrências, né, como nós somos herdeiros de nós mesmos e viemos com essa bagagem, antes de chegar nesses casos culminantes, essa criança, na sua idade mais tenra, nos seus primeiros anos da infância, deu sinais que talvez nós não conseguimos perceber ou não tivemos tempo nem cuidado para observar. As intransigências, as dificuldades de aceitar a disciplina. Muitas vezes eu vejo pais dizendo: ai, Patrícia, mas eu fico com pena, porque a gente fala e a criança não ouve, e aí eu fico como perverso, como perversa. Disciplina também é amor. Perseverança até o último minuto. A criança, ela parece que vem com um gene extra, que é o gene da incansabilidade. Ela é incansável. Para conseguir o que ela quer, ela vai fazer estratagemas, criar teorias, histórias, às vezes fazer algumas manipulações, para tentar obter aquilo que ela tanto deseja. E aos pais, é lógico que deve se unir o amor, a ternura, a piedade, a atenção, a candura, mas também a gravidade. Uma gravidade que não é austeridade, que não é arrogância, que não é violência, mas que leve esse ser a pensar desde o início, desde os seus 4, 5 anos, que há um regime de consequências para as escolhas que faz. Por mais simples que seja, do tipo, você dá uma opção para a criança: agora você vai ou fazer a sua atividade da escola ou tomar banho. Aí a pessoa larga os dois, a pessoinha, e vai brincar. Tem que ter um regime de consequência para isso. Eu te dei 2 opções e você escolheu a exceção. Porque na vida lá fora vão ter certas circunstâncias que essa exceção será uma transgressão. E a lei, ela será muito mais severa do que um pai e uma mãe amorosos. Então, esses pequenos sinais
porque esses espíritos que colecionam essas experiências de tentar suicídio demonstram desde os primeiros tempos essa tendência, uma melancolia injustificável, uma carga verbal no discurso muito pessimista, muito desolada, desesperançosa. Desde o início a gente tem que observar. A gente sabe que a terapêutica mais eficaz para salvaguardar esse ser, para que ele consiga seguir adiante, é justamente a educação moral. Essa educação moral não se dá apenas na evangelização infantil, muito menos na escola, mas nesse contato, nesse vínculo afetivo, sobretudo entre pais e filhos, para que a gente possa transmitir esses bons exemplos, né, que nós sempre nos lembramos quando passamos por períodos de dificuldade. Sobre a obsessão, eu me lembrei de uma coisa muito frequente, que é o comportamento irritante. Esse é um sintoma muito observado e pouco relacionado com a obsessão. Eu não conheço nenhum transtorno mental, à exceção do transtorno de personalidade narcisista, que a pessoa faz manipulações psicológicas, gaslighting, algumas intervenções que podem provocar desequilíbrio emocional da outra pessoa e irritação, que tenha um sintoma como comportamento irritante. Comportamento irritante não é comum nos transtornos mentais, mas é muito comum em fenômenos obsessivos. Então, esse pode ser um sinal muito contundente desse início, dessas insinuações que estejam caminhando para algo mais grave no futuro. Não obstante a ideia do fenômeno obsessivo, é importante a gente se lembrar que nós podemos traduzir a obsessão como um relacionamento mal sucedido. A gente sabe que o Espiritismo nos elucida que não há nenhum coitado, aquele que é o algoz e o outro que é a sua vítima. Há uma sintonia, como o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos diz, uma conexão plug e tomada, em que as imperfeições morais de um servem como brecha para a insinuação insistente do outro. Conforme a Gênese, a obsessão se define como a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo, podendo chegar, inclusive, a graus de controlar os seus centros de vontade. Isso é importante a gente se lembrar também, porque tem estados gravíssimos de obsessão, em que por mais que nós estimulemos o espírito para assumir as rédeas da própria vida, não se consegue mais, pelo menos sozinho, porque os centros de vontade já estão tomados por conta dessa influência obsessiva muito forte. A obsessão pode, inclusive, desencadear processos de enfermidade, os mais diversos, desde desarranjos fisiológicos a transtornos mentais. Manuel Filomeno de Miranda tem uma obra que ele fala sobre isso, transtornos psiquiátricos e obsessivos. Isso não ocorre de qualquer modo, nem em todos os casos, mas se tivermos predisposições a essas enfermidades, isso efetivamente pode ocorrer. E a obsessão também pode causar sintomatologia muito similar a alguns quadros de transtornos, com uma espécie de simulacro. Há um caso, eu não sei se vocês conhecem essa obra, se vocês ainda não leram, leiam, por favor, Grilhões Partidos, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. É uma obra excepcional, cuja protagonista Esther, que não é essa que está aqui, é outra, teve um caso de obsessão subjugadora e os psiquiatras diagnosticaram como esquizofrenia. E não foi fácil mesmo fazer essa distinção. Primeiro que os psiquiatras eram materialistas e não acreditavam no fenômeno obsessivo. Segundo que os sintomas que ela tinha eram todos característicos da esquizofrenia. Qual foi a diferenciação feita, pelos benfeitores espirituais que ajudaram no acompanhamento desse caso? Porque no caso em Epígrafe, Esther foi internada num hospital físico terreno, e havia um hospital na espiritualidade que tratava dos casos obsessivos. Ou seja, os internados, alguns não precisariam estar naquele nosocômio, naquele hospital psiquiátrico.
E na espiritualidade superior, eles dão, digamos assim, algumas dicas que nos ajudam nesse diagnóstico diferencial. Que muitas vezes o discurso é controverso, como se houvesse uma briga entre essas personalidades. Isso caracteriza muito mais, ao invés de um transtorno dissociativo, que é diagnosticado na psiquiatria, antigamente chamada de personalidades múltiplas, como obsessão, porque é um sentimento de vingança entre essas personalidades. O discurso do paciente fala sempre sobre ódio, necessidade de vingar-se, de usar o sangue inocente para poder limpar a sua dívida, que a outra pessoa vai pagar, coisas nesse sentido, que ajudam a perceber que não se trata apenas de uma fuga, digamos assim, da realidade por um ser. Os transtornos mentais, eles quase sempre, 99% dos casos, refletem conflitos existenciais, e os transtornos eclodem por conta disso, para que a gente tenha a capacidade nessa vida, enquanto reencarnados, de podermos direcionar essas demandas e tratar de algum modo. A obsessão pode ocorrer como consequência dos transtornos mentais, principalmente nos casos de ansiedade, pânico, depressão. É muito comum que ou o assédio espiritual ou o fenômeno obsessivo também esteja presente. Por quê? Porque todos nós, com transtorno mental ou não, temos imperfeições morais, e essas imperfeições morais podem dar brechas para esse tipo de vinculação. E no caso de ser portador de um transtorno mental muito grave ou sem tratamento, nós nos tornamos mais fragilizados e mais vulneráveis. Por isso é importante, tanto ao flagrar um caso de obsessão quanto um caso de transtorno, agir com o tratamento em conjunto. Nós somos um complexo humano que temos diversas dimensões. A dimensão biológica, fisiológica, genética, a dimensão emocional, psicológica, a dimensão espiritual, a dimensão relacional com os vínculos que a gente estabelece com as outras pessoas. Então, como essas demandas podem estar associadas, é sempre oportuno recomendar. Quando nós percebermos esse tipo de demanda no atendimento fraterno, é importante a gente solicitar esse encaminhamento à especialidade médica, à especialidade psicológica, a menos que a situação esteja delineada de uma forma muito clara, em que seja realmente uma demanda sobre a dimensão espiritual. Mas na maioria dos casos, é sempre importante a gente conciliar esses esforços. Há alguns estudos que tentam fazer esse diagnóstico diferencial entre o que é mediunidade, por exemplo, e o que são transtornos mentais. Eu coloquei aqui duas referências, que é de um médico da Califórnia, Dr. Doreen Hughes, que ele faz uma distinção entre mediunidade e personalidades múltiplas. E aí ele vai dizer que a mediunidade não é um transtorno dissociativo, primeiro, porque a pessoa que é médium, pense por exemplo em Chico Xavier, que escreveu Parnaso de Além Túmulo, com centenas de poesias de diversas outras pessoas. Alguns psiquiatras cogitaram que ele tinha transtorno de personalidade múltipla, por ter centenas de personalidades vivendo nele, digamos assim. Então, pessoas como o Dr. Doreen dizem que mediunidade não é transtorno de personalidades múltiplas, porque o médium, mesmo que seja um médium puramente mecânico, como era o caso de Chico, tinha uma consciência prévia do que iria acontecer e aqueceu para que o fenômeno mediúnico se desse. Segundo, esse fenômeno, esse transe mediúnico se dá por uma curta duração. Terceiro, é algo agregador, que gera algo de positivo, de aprendizado para a própria pessoa ou para outrem. Quarto, tem uma explicação dentro da religião que a pessoa tem, né? E não promove incapacidade laborativa. No caso de Chico, por exemplo, lembra quando ele escreveu Paulo e Estevão,
que ele trabalhava o dia inteiro e passava as madrugadas escrevendo, né, psicografando, Paulo e Estevão, isso de modo algum incapacitava para qualquer atividade. Há um outro estudo do NEPER, ligado à USP. O NEPER é um núcleo que estuda experiências relacionadas à espiritualidade e à psiquiatria, que diz exatamente isso. Na mediunidade se tem um certo controle. No transtorno mental, não. Não se tem absolutamente nenhum tipo de previsibilidade, né, ou de forma agregadora com respeito ao que acontece. E para fazer essa distinção, o que é importante, fundamental, é de fato realizar uma observação sistemática daquela pessoa que está sendo atendida. Porque na forma como fala, como se comporta, alterações de humor, não como um transtorno maníaco-depressivo, mas como se a pessoa estivesse vivendo uma luta entre pessoas, né, dentro de si, dá a entender que, com certeza, pode se tratar de um fenômeno obsessivo. As alucinações, também especulou-se, principalmente a psiquiatria, de que o fato do transe mediúnico seria uma alucinação ou algum delírio, enveredando para o caminho da psicose. A distinção com relação a isso também se dá muito mais com base na experiência subjetiva, né? Aquele que tem um surto psicótico não tem a menor noção do que aconteceu, não sabe descrever, não aqueceu em momento nenhum e não tem qualquer controle sobre a situação. No caso da mediunidade, isso é sumamente diferente. Bom, tendo falado um pouco sobre isso, vamos tentar, ainda tem um pouquinho de tempo, vamos falar um pouco sobre essas questões de sexualidade e de gênero, que são temas também importantes, que ocorrem, né, como demanda dentro do atendimento fraterno, e é importante a gente falar. Eu não sei se todos sabem, mas pressupondo não saber, é importante a gente falar de um modo mais básico sobre o que é o gênero, né? O gênero é uma construção socio-histórica com a qual a gente se identifica. Quando eu digo que eu sou mulher, há duas interpretações para isso. O sexo biológico, as minhas genitais, são atribuídas ao sexo feminino, pois assim foi definido biologicamente e o médico assim fez e assim está na minha certidão de nascimento. Ou eu posso me considerar mulher sem ter nascido com sexo biológico feminino e sem ter feito qualquer cirurgia de redesignação corporal, porque eu me compatibilizo, me afinizo com o sexo feminino. A nossa sociedade aceita e aceita inclusive que eu use, mesmo que tenha o sexo biológico masculino, um nome social feminino, porque eu me vejo como mulher. Eu me construo como mulher, eu me visto como mulher, me aparento como mulher e tenho uma feminilidade específica. Essa é a questão de gênero. A questão da transexualidade é uma questão de gênero, não é uma questão de orientação sexual. Orientação sexual a gente vai falar daqui a pouco. Transsexualidade é o seguinte: eu tenho o sexo biológico, a identidade de gênero e a expressão de gênero. Identidade de gênero é uma questão intrapsíquica. Eu olho no espelho e eu me vejo mulher. Eu estou num corpo de mulher, então isso significa cisgênero, feminino, e eu olho no espelho e me vejo mulher. Então o meu sexo biológico feminino e a minha identificação de gênero feminina promove uma adaptação perfeita. Sou mulher biologicamente e me sinto assim. A expressão de gênero é a forma como eu me visto. Eu gosto de me vestir feminina. Socialmente, esse é um conceito construído. Na nossa sociedade, mulher se veste assim. No Oriente Médio, mulher se veste de outro modo. Então, a expressão de gênero me faz me vestir assim, feminina, como uma mulher, né? Então, fica, entre aspas, essa situação fora da transexualidade quando eu sou como nasço.
Mas a transexualidade entra quando eu não consigo me reconhecer como eu nasço. E isso acontece muito, muito na nossa sociedade, sempre aconteceu. Só que a violência para tentar abafar isso no passado era muito grande. Por conta de algumas coisas como Deus criou o homem e a mulher e não tem meio termo, que são deturpações. O Espiritismo nos explica, e eu vou citar 2 obras, para quem quiser se especializar um pouco mais no tema, se adentrar. Dias Gloriosos, pelo Espírito Joana de Ângeles, e Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel. Por que essas pessoas são transexuais? É invenção de moda? É para querer aparecer no TikTok? É para ser diferente? É para tentar outra coisa? É para diversificar? Não, não é. Grosso modo, são pessoas que realmente não se identificam. Por que isso acontece? Porque nós somos espíritos. Porque nós reencarnamos como homem e como mulher. E o sexo biológico não nos determina. Eu não posso dizer que o sexo biológico me defina. O sexo biológico é sumamente importante para mim, enquanto espírito encarnado. Ele não foi escolhido ao acaso. O sexo biológico quase sempre tem também uma vinculação relacionada com as minhas provas e expiações. Tem um caminho, né? Uma missão, uma função específica que vai me fazer enveredar por certas áreas. Porque o sexo biológico não é só a genitália, são os órgãos internos, são os hormônios, a capacidade de gerar, por exemplo, no meu caso, situações que me levam a experiências que, para essa reencarnação, podem ser boas para mim, podem ser mais fáceis para que eu vença em pontos que eu vim delinquindo em outras reencarnações. Mas isso não significa que psicologicamente eu estou equacionada. Nós somos seres cheios de conflitos e esses conflitos também esbarram nessas questões de gênero. Por isso, por conta dessa inadequação psicológica, e advirto, essa inadequação psicológica não se resolve com consultórios de psicologia nem de psicoterapia, porque quase sempre essas demandas envolvidas por gênero são muito mais profundas, então não tem tratamento para endireitar a pessoa, fazer com que ela se adapte àquilo. É algo muito mais profundo do que isso. Então, é importante a gente falar sobre essas coisas para a gente tentar desmistificar. Há pessoas que são transexuais, portanto, não têm nenhuma identificação com o sexo biológico e com a sua identidade de gênero, que planejam fazer a redesignação corporal. Que é isso? Exemplo, eu, Patrícia, não consigo me ver como mulher e eu quero fazer uma cirurgia para mudar o meu corpo, ingerir hormônios, fazer modificações para retirar os seios, dentre outras coisas, para aparentar-me um homem, porque, nesse caso específico, eu me vejo no gênero masculino. E para fazer esse processo, que é irreversível, há de se ter um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, que dura em geral mais de 2 anos. Então é um processo de longo prazo. Mas voltando para o atendimento fraterno, a gente não precisa, a rigor, se preocupar com nada disso, apenas em acolher, apenas em ouvir o que essa pessoa tem de demanda, de sofrimento, para poder compartilhar conosco. Em geral, a transexualidade não é um problema para essa pessoa. Às vezes o é como preconceito que ela sofre por conta disso, como violência, como inaceitação dentro de casa, mas para ela, intimamente, ela se entende transexual e para ela esse assunto está vencido. A grande questão são as outras pessoas que não aceitam. Mas podem haver muitas outras demandas que não necessariamente estejam relacionadas com a questão do gênero, que ela precisa daquele acolhimento. Por que eu estou dizendo isso? Transsexuais passam por diversos problemas. Não é apenas o preconceito, não é apenas o fato de serem rejeitados pela sociedade, de serem vítimas de violência, mas fogem de atendimento médico,
o índice de evasão escolar é muito grande, justamente por conta desse constrangimento social, digamos assim, por causa da sua condição. Tá? Isso é a transexualidade. Entre o meu caso, nasci mulher, me vejo mulher, e nasci mulher e não me vejo absolutamente como mulher, existe um espectro. Por isso que a gente vê essas diversas particularidades na sociedade. Todos vocês já devem ter visto. Um homem, ele é nascido como homem, mas ele usa barba e maquiagem. Aí a gente olha aquilo, vê e não consegue encaixar, nem no padrão de mulher, nem no padrão de homem. Mas o que é isso? É uma pessoa do sexo masculino que gosta de usar maquiagem junto com outros elementos atribuídos ao sexo masculino. Como que isso se explica? Por conta desse espectro. Há alguns elementos, mesmo pertencendo ao gênero masculino e se sentindo bem no corpo masculino, do feminino, que ele adota para a sua personalidade, para a forma como se apresenta. E o Evangelho de Jesus, há mais de 2000 anos, tem nos ensinado a respeitar a forma como as outras pessoas expressam o seu próprio gênero, a sua forma de ser, principalmente dentro do atendimento fraterno, em que muitos de nós nos debatemos. A maioria de nós tem estranheza, estranhamento de ver essas situações, mas inclusive psicologicamente isso é explicado. Freud tem uma teoria chamada de bissexualidade psíquica. Ele dizia, assim, de uma forma bem simples, que nós temos o masculino e o feminino no nosso psiquismo e estamos posicionados em algum lugar, mais próximos do feminino, mais próximos do masculino, e não necessariamente nos extremos. Sou 100% mulher, sou 100% homem. A maioria de nós é 55% mulher, 45% homem. E isso dá espaço a essas adaptações, digamos assim. Jung falava sobre ânimos e ânima, né? Aquela porção, digamos assim, da mulher inconsciente numa personalidade masculina e do homem inconsciente na personalidade feminina. E assim por diante. Então isso é importante para a gente saber que nem sempre isso é problema psicológico, porque às vezes também tem isso. E a transexual é problema psicológico. Essa pessoa tem algum transtorno muito grave, desvio de personalidade e precisa ser tratado. Quase sempre não. Pode até ter, mas a princípio não relacionado com essa questão de gênero. Então, como abordar, né? Como é que a gente pode fazer um manejo de um transexual acolhendo, como Cristo fazia, que se dava com todos, que recebia todos de braços abertos, que promovia consolos antes de fazer perguntas, elucidar em segundo lugar, ou seja, mostrar que essa inadaptação é normal e muito frequente, e se essa pessoa tiver abertura, informar aquilo que Joana informa, por exemplo, em Dias Gloriosos. Joana nos incentiva, na obra Dias Gloriosos, a nós permanecermos sem fazer a cirurgia de redesignação corporal. Mas é importante a gente ter em mente que isso não deve ser colocado de modo impositivo em relação a outra pessoa. Você tem que dar um jeito de se adaptar com o seu corpo e seguir assim até o fim. Porque a cirurgia de redesignação corporal não vai fazer necessariamente a pessoa perder a reencarnação. E é muito melhor que ela não padeça de infelicidade, às vezes até culminando pelo próprio suicídio para fugir da vida, em fazer uma cirurgia de redesignação corporal, onde vai se achar mais identificada e mais presente, digamos assim, na sociedade em que vive. Aí a questão da heterossexualidade, homossexualidade, é uma questão de orientação sexual, ou seja, a forma como eu estabeleço os meus laços afetivos e sexuais com outras pessoas. Há pessoas que têm essa atração física, atração sexual pelos dois sexos, tanto por exemplo, eu sendo mulher,
tanto por mulheres como por homens. São os bissexuais. Há os homossexuais, que têm atração pelas pessoas do mesmo sexo que o seu. Os heterossexuais, pelo sexo de polaridade oposta. Essas expressões da afetividade, como a da transexualidade, também não pressupõem nenhum tipo de necessidade de cura gay, nem nenhum transtorno psicológico grave. São formas de associação e de afeto entre as pessoas. Emmanuel explica isso na obra Vida e Sexo, quando ele vai dizer: o homem que veio reencarnando como homem e errando, principalmente nessa questão da sexualidade, às vezes opta em inverter a polaridade em que vai renascer, nascendo num corpo de mulher, para poder aprender a respeitar esse patrimônio com que veio e viver das relações, né, de uma forma mais responsável. Isso significa que se essa pessoa descobrir-se homossexual, isso vai acabar com as suas possibilidades de redenção, dela crescer e evoluir moralmente? Não. A responsabilidade, independente da orientação sexual, é do próprio indivíduo, que pode ser feliz, crescer e se desenvolver com base no livre-arbítrio, utilizado da melhor forma possível. Então, essa não é necessariamente uma questão de derrocada moral, nem nada do gênero. Mais uma vez, como na transexualidade, é importante a gente ter atenção a isso, ouvir e acolher do melhor modo possível, sem essa visão fatalista, que isso vai promover algum tipo de prejuízo, digamos assim, para o sujeito. A gente está avançando um pouco no horário e eu quero ainda deixar esse tempo para vocês também fazerem perguntas. Aí eu vou encerrar com a questão do luto, que eu acho importante, muito frequente também nesse processo da pandemia. Muitos de nós perdemos entes queridos, pessoas que conhecíamos. A gente sabe que esses modos pelos quais a gente retorna à pátria espiritual são apenas pretextos. Eu lembro e cito sempre Eurípides Barçanufo, que trabalhava como um autêntico paladino do bem. Morreu por conta de uma epidemia da sua época. E lembro também de Irmã Dulce, dentre outros tantos filantropos que lidavam diretamente com leprosos, com pessoas de doenças infecto-contagiosas muito graves e não contraíram essas doenças. Algumas pessoas me perguntaram durante essa pandemia: será que a caridade dá uma espécie de imunidade espiritual para a gente não pegar coronavírus? E é importante a gente sempre quebrar esse tipo de pensamento, né, de lógica, ligando o nexo causal a uma coisa e outra. Nós que somos espíritas entendemos que a morte é só uma passagem e que não fosse pela pandemia, pelo coronavírus, seriam outras as causas da morte. O luto para o Covid, especificamente, ele foi mais difícil do que outras formas de morte, porque principalmente logo no início da pandemia, os caixões selados, sem cerimônia, sem aquele rito que a gente participava de velar o corpo, de fazer a prece, de olhar no caixão. Minha avó, por exemplo, morreu de Covid e ela passou os últimos dias no hospital. A impossibilidade de vermos, dela nos ver, isso é muito doloroso. E esses ritos simbólicos que a gente faz, visitar o túmulo, se despedir, fazer a prece, velar o corpo, são importantes psicologicamente, porque acabam rearranjando o nosso simbolismo psíquico para que a gente aceite de um modo melhor. Então essa perda de entes amados, mesmo entre os espíritas que cremos na imortalidade, que estudamos a imortalidade, é difícil de todo jeito. Freud escreve um trabalho de 1917, Luto e Melancolia, em que ele vai dizer que o luto pressupõe um trabalho. E esse trabalho requer tempo, requer simbolização, para que eu possa transformar as vivências que eu tive com aquela pessoa
em memórias que não se apagam e que eu sempre vou referenciar para tentar apaziguar um pouco das saudades que eu sinto em relação ao ente que partiu. Quando uma pessoa chega sofrendo pela perda de um ente amado, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que nenhum afeto é substituível. Pense numa mãe que gestacionava por volta dos seus 5 meses e perde a criança. Dizer coisas do tipo, você poderá ter outros filhos, você é muito jovem, poderá ser mãe de novo, não é algo exatamente que vá ajudar. Porque aquele ser que estava sendo esperado naquela gestação, o espírito pode até vir de novo, mas já será outro processo. Então isso é importante da gente perceber para que a nossa escuta não seja de algum modo recebida como uma espécie de incompreensão à dor daquele que sofre, né? E nesse processo é sempre importante a gente fazer referência a esses rituais simbólicos dessa passagem, fazer referência às lembranças daquela pessoa com quem conviveu, mas não está mais entre nós, fazer o bem em homenagem ao afeto que se foi. Nessa pandemia, infelizmente, eu tive um caso de uma mãe que perdeu a filha para o suicídio e a família ficou desagregada. Família espírita, entendendo muito bem as repercussões do ato, fazia desde o início a evangelização dessa menina, né? E toda aquela preparação. Mas no momento da dor, não é que isso não tenha serventia, tem muita serventia. É a partir desses estudos que a gente faz que muitas vezes a gente encontra a força que a gente não sabe de onde vem. Vem daí, vem dessa experiência que a gente tem, estudando e trabalhando no bem e estando em contato com esses conteúdos sublimes. Mas na hora da dor, é uma dor superlativa, porque quebra a ordem natural das coisas. Nenhum pai, nenhuma mãe espera ter que enterrar o seu filho, principalmente um enlutado de suicídio, que são esses sobreviventes, como a gente chama, que é uma morte que ocorre geralmente de um modo abrupto. E às vezes a forma como é feita pode promover sentimentos de culpa, de impotência, de ter visto, de ter podido evitar a catástrofe. E às vezes não teria podido mesmo evitar a catástrofe, né? Enfim, mas nessas situações, uma das poucas coisas que a gente pode dizer é justamente isso. Incentivar que essa pessoa persista da vida, porque pais, mães, filhos que perdem entes muito próximos por suicídio estão em risco de cometer suicídio, ainda tem essa questão, né? Quanto mais próxima a vinculação, maior o risco. É um fator de risco. Então essas pessoas que ficam precisam ser cuidadas. E mais que isso, talvez o atendimento fraterno, uma das melhores coisas que a gente pode dizer é que todo o bem que nós fizermos em nome daqueles que se foram, não apenas recairá sobre nós como bênçãos e estímulo para poder viver, mas sobretudo influenciará positivamente o estado daquele que partiu. Divaldo conta essa história em relação à sua irmã que se suicidou, que ele recebeu crianças desamparadas da mansão do caminho em nome da sua irmã e com base nisso ela conseguiu ter a dádiva de reencarnar para poder fazer esse trajeto de reparação das suas faltas. Então, gente, é mais ou menos isso. Tem uma questão também, vou falar bem rapidinho, prometo, do aborto. O aborto é um tema sempre sensível, como a eutanásia. O aborto, nós sabemos que é essa decisão voluntária de interromper a gestação. Nós sabemos que, independente da fase gestacional, é sempre um crime aos olhos de Deus. Mas é importante, enquanto atendente fraterno, a gente pensar que como receber esse discurso que a gente já sabe que é um crime de um modo acolhedor. Talvez a primeira coisa seja ouvir essa mãe, que não quis ser mãe. Ouvir dos seus medos, das suas mágoas, dos seus ressentimentos, das suas preocupações. Ouvir também da sua ingratidão.
É como o discurso suicida. O discurso de alguém que aborta, principalmente quando esteve muito convicta de fazê-lo, não é fácil. Porque às vezes fala com uma indiferença em relação à vida, como se fosse um dejeto, como se fosse algo que não queria, por não reconhecer como seu desejo, mas que acabou gerando. Então, ouvir isso vai demandar muita paciência de nossa parte. Nem sempre a gente vai ter condições de ouvir, mas se tiver, que a gente procure buscar referências maternas em relação a essa criatura. Da mesma forma lá, no caso da escuta suicida, que eu falei, de buscar um afeto querido que cuidou da pessoa, que permitiu que ela renascesse, ou que foi uma segunda mãe para ela, né? É importante a gente buscar essas referências para que ela possa tentar transferir, lembrar-se desse laço afetivo e transferir esses sentimentos para pelo menos gerar arrependimento pelo que fez e não incorrer no mesmo equívoco mais uma vez. Ter a oportunidade talvez de tentar novamente, dessa vez acolher esse espírito que reencarna para conseguir reparar esse erro e convidar o ser a essa responsabilidade, tentando estimulá-lo a ter um pensamento de gratidão pela vida, da importância da reencarnação, mas sempre de um modo, como é que eu poderia dizer, respeitoso àquela situação, porque alguém que comete esse delito, por vezes, são várias as motivações. Às vezes tem medo de ser mãe sozinha, de não ter condição suficiente para criar, embora a gente saiba que nada justifique, que poderia gerar e quando a criança nascesse, entregar para alguma instituição que pudesse cuidar. São diversas justificativas. O importante é que a gente esteja pelo menos aberto a acolher esse discurso e tentar perceber que essa pessoa também precisa de ajuda, justamente por conta dessa desvalorização que teve com um ato tão sublime como esse de ser co-criador com Deus. E uma outra questão também importante é a questão da eutanásia. Muitos de nós, a eutanásia é o fato, sobretudo de uma autoridade médica, antecipar o fim da vida, principalmente nos casos de pessoas que tenham enfermidades em que sejam enfermidades degenerativas e que realmente estejam, entre aspas, com seus dias contados. Às vezes a gente tem uma visão da eutanásia como uma falsa noção de piedade, de caridade, de amor. A pessoa está sofrendo tanto que eu vou fazer um grande favor de cortar o laço que ela tem com esse sofrimento para ela descansar em paz. Espíritas que somos, sabemos que isso não existe. A vida não tem contrário. E é justamente esses últimos minutos e horas, mesmo que fisicamente aos nossos olhos sejam insuportáveis, a pessoa se debate, a pele fica muito ulcerada, por vezes de estar na cama, por longos períodos, não fala coisa com coisa, parece completamente fora de si e a gente fica desesperado. É aquela história da angústia do ajudador. Mas saibamos, cada minuto na nossa vida é importante, sobretudo os minutos finais. Para o espírito imortal, aquela experiência é de sobremaneira importância. Em qualquer interrupção precoce ou antecipação da morte, também é um crime que cometemos aos olhos de Deus. A eutanásia tem muitos nomes: mistanásia, distanásia, suicídio assistido, que tem diversas variações, mas em todas elas nós acreditamos que é um crime, mesmo quando a morte seja inevitável. Se nós chegarmos com atendimento fraterno de algum familiar que reporte essa situação para nós, é importante a gente falar sobre essas coisas. No capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, há uma mensagem do Espírito Bernardino, em que ele vai, se não me engano está no item 27, em que ele vai explicar isso a Kardec, dizendo que essas antecipações devem ser desestimuladas
e que cada instante da vida importa. E a gente pode indicar os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são uma área de especialidade da enfermagem que trata desses casos de doenças degenerativas, cuja morte seja inevitável. A função dos cuidados paliativos são cuidados de conforto com pessoas com doenças ameaçadoras de vida, de modo a aliviar seu estresse físico, psicológico, emocional. Ou seja, é tudo que a gente busca enquanto espíritas. Enfrentar o sofrimento, sim, mas estender a mão amiga para que aquela pessoa padeça menos. Não é ver ela se contorcendo de dor no leito de sofrimento sem fazer nada. E o cuidado paliativo faz isso. Tenta amenizar esse sofrimento para que ela passe por aquela situação do modo necessário e do tempo necessário que Deus assim permitir. Então, gente, é mais ou menos isso. Eu gostaria muito que vocês utilizassem esse tempo que nos resta para fazer questões ou para comentar alguma coisa que vocês queiram. Espero que tenha sido útil. Muito obrigada pela oportunidade.